Fala, meu povo! Aê, finalmente vamos falar de Nada Ortodoxa, essa minissérie da Netflix que, há boatos, pode virar uma série, ou seja, pode ter mais temporadas. Eita! Eu tava curioso pra fazer esse vídeo, porque como as pessoas que nos acompanham já sabem, a gente não conversa durante e nem depois da série Sim. sobre o que a gente achou pra ter a primeira impressão. Então eu já começo falando aqui que a série não me pegou completamente. Existem momentos que a série me pegava mais, mas eu quero... Aí é aquela parada, né? A gente não pode ter 100% de certeza sobre as nossas decisões e as nossas vontades, porque existem outros pontos de vista e Sim. outras perspectivas da história. Claro. E muita gente recomendou essa série pra gente antes da gente assistir. Sim. Falando pra gente assistir, porque era É uma série série de textão, né? Então, A galera mas... já sabe que rola uma afinidade. Mas é só textão? Não. Na verdade, assim, eu acho que você ter a história contada pelo ponto de vista de uma pessoa sobre o que ela viveu e tudo que ela decidiu transformar na vida dela para que ela tivesse um destino diferente é inspirador, de certa forma. A gente sabe que nem tudo é relacionado à religião na vida, nem toda trava social tem um embasamento religioso. Eu acho que existe um preconceito das pessoas acharem que pessoas de determinadas religiões têm as suas liberdades e os seus destinos boicotados ou podados por conta da religião e tudo mais. Mas a gente sabe que existe isso na vida. Tipo, pessoas vivem em famílias conservadoras, casam com pessoas conservadoras, trabalham em empregos conservadores. E isso vai meio que atolando a pessoa numa lama de falta de possibilidades e oportunidades. Então eu acho que é uma história que inspira as pessoas a simplesmente fazerem o melhor para elas. Além do textão, sabe? Além de você ter uma história ali de uma menina que tem várias questões, e a gente vai falar sobre essas questões aqui no vídeo e tudo, eu acho que acima de tudo é muito libertador. E hoje em dia a gente tá vivendo uma fase em que as mulheres precisam se inspirar o tempo inteiro, porque senão é muito fácil você se acomodar na versão tradicional que criaram pra gente, sabe? Então eu acho que talvez tenha vindo daí, assim, esse anseio por assistam, falem sobre isso, qual é a visão de vocês e tudo mais. E eu captei por essa vertente, assim. Eu saí um pouquinho da vibe religiosa, até porque eu achei que a série foi muito gentil com a religião, com essa seita, né? Como todo mundo tá falando da Esther na série, que na vida real é a Débora, né? Eu acho que eles foram muito gentis, sabia? Porque eles podiam muito ter massacrado a religião como responsável, como culpada. E eles não fizeram isso na história. Eles mostraram as cenas relacionadas ao passado dela e a seita e tudo mais, e como aquele povo vive e o porquê que eles vivem daquele jeito. Existe um motivo e é plausível esse motivo. E mostraram por que ela não se encaixou. E aí esse meio do caminho aqui é meio que você que cria, sabe? Você que insere ali os seus argumentos também pra justificar. Então eu acho que é uma série gentil. Em tempos de tantos ataques, é uma série gentil no fim das contas. Eu acho isso muito legal. Bom, a gente começa a história vendo a Esther Shapiro, que é uma menina de 20 e pouquinhos anos. Na verdade, 19 anos, né? Porque ela casa... Se eu não me engano, ela casa com 17 anos, fica um ano casada, foge, então é meio que 18, 19 anos. E ela se vê presa num relacionamento que ela não tá feliz, é uma vida muito reprimida, e ela decide fugir pra Berlim, pra poder seguir a vida dela, já que a mãe dela morava lá e tudo mais. E aí, o que você achou dessa história, assim? Porque eu tenho muitas coisas pra falar, mas eu não quero falar sozinha. Então, a história é boa. Começa com a fuga dela. Sim. E essa fuga é muito bom. Sim. Porque tem várias peças e ela tem poucos recursos, né? E todo mundo ao redor dela que quer prender ela naquele conservadorismo tem muitos recursos. Sim. Mas aí, tipo, eu acho que explorou pouco essa fuga. É porque essa fuga é fake, né? Na vida real, a Débora, que é a dona dessa história, que inspirou essa história, ela não fugiu de Nova York. Ela saiu de Williamsburg, que é esse bairro, né, esse lugar ali,
E ela ficou em Nova York mesmo. Ela andou de metrô, ela fugiu, ela foi pra outro bairro só. Entendeu? Ela não foi pra Berlim. Ela mora em Berlim, ela foi pra Berlim anos depois. Mas só que na série, as criadoras decidiram levar ela pra Berlim direto pra mostrar essa dualidade de uma menina de origem judaica, enfim, que existiu a vida inteira numa seita criada por vítimas do Holocausto, voltar pra Berlim. É como se fosse uma catarse, né? E chegar numa cidade que viveu, que se reconstruiu depois do nazismo, né? Você não teve a impressão de que eles aceleraram a catarse? Sim, mas é isso, porque a catarse dela na vida real aconteceu anos depois. E aí tem sentido. Porque primeiro ela fez faculdade em Nova York, ela virou colunista do The Guardian. Foi onde ela contou as coisas dela. Eu quero ver a verdade, história verdadeira. Por isso que eu acho que boa parte dessas questões da vida dela, porque foi feito pra ser uma minissérie. Só que é uma minissérie muito curta, pra começar. Ela termina com 4 episódios. E quando ela termina, é quando você realmente quer começar a entender a história dessa menina. Exato, porque quando chega no último episódio, que eles começam a dar os... Eles não dão desfecho logo. É tipo nos 10 últimos minutos, acabou. É isso. É como se eles tivessem uns pontos de fim pra seguir, que são os pontos da vida dela. Só que é muito fake, assim, a montagem é muito fake, porque muita coisa foi cortada. Essa sensação eu fiquei na época que eu vi, no dia que eu vi, que foi tipo anteontem. Uau, na época que eu vi, anteontem. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Mas quando terminou, eu fiquei com um vazio muito grande. Aquele vazio de, mas eu quero ver se vai dar certo, eu quero ver a relação dela com a mãe, eu quero, sabe, até a conversa. A relação que dela tem... com o filho. Sim, a relação dela com o filho e o marido. Sim, é tipo, isso. O ex-marido. Exato, porque o marido, o ex-marido, né, o Shapiro lá, o original, ele é muito ok. Sabe, ele não é um monstro. E ela diz que ele não é mesmo na vida real. Tanto que o primo, que foi criado pra ser o vilão, ele não existe na vida real. Ele foi criado pra série ter um vilão. Porque o marido não podia fazer esse papel. E ela não se sentia confortável de colocar ele nesse papel. Porque ele é ok mesmo na vida real. Ele queria mesmo ficar com ela. Sabe outra coisa que eu senti falta também? Ela tá fazendo alguma coisa, tipo, ir pra praia. Aí ela tá entrando na água e é aquele momento de, tipo... libertação, tira a peruca e mostra, e, tipo, eu sou eu mesmo e eu me aceito, blá blá blá. Tem uma outra cena que é ela indo se limpar, se purificar dentro do negócio lá. Num lugar lá, né? Aí ela entra. Só que ela está entrando se prendendo. Sim. Essa cena devia ser casada. Tipo, enquanto no passado eu entrei na água me prendendo, nesse momento eu estou entrando na água. Tipo, faltou contar a história pra mim, sabe? Não contou essa história pra mim. Então, eu acho que existiu uma ansiedade muito grande pra contar essa história. Isso tudo aconteceu com a Débora na vida real. A história é maravilhosa, mas não foi bem contada. Isso tudo aconteceu com ela na vida real em 2006. Olha só, a gente tá em 2020. Sim. Tem 14 anos que essa menina é livre. E ela tem muitas coisas pra contar. Eu não sei se eles decidiram fazer uma coisa cinematográfica, tipo, enfeitar um pouco a roda pra ficar bom pro audiovisual. Sim. E aí excluíram alguns detalhes e algumas dores que a gente gosta de ver. Sim. Não é que a gente seja masoquista, tipo, voyeur de dor, sabe? Não é isso que eu tô falando. Mas a gente gosta de ver o processo de transformação porque ele ajuda mais. Do que você falar assim, eu era assim, eu vivia desse jeito, mas agora olha como eu estou bem. Aí você fala, pô, mas como que você foi dessa vida pro estar bem? Essa dor aqui foi difícil? É a primeira pergunta de todo mundo pra qualquer pessoa que transformou a vida, né? Eu não sei se eles tentaram ser muito econômicos e seguir meio que a vibe do Olhos que Condenam, que é uma minissérie de um crime real. E aí todos esses crimes reais e acontecimentos reais na Netflix estão virando minisséries. Eu não sei se eles querem explorar pouco a história e tudo mais e só entregar pra você refletir, porque isso tá vendendo muito o livro da Débora. Porque as pessoas querem saber o ponto de vista dela, já que o da série não foi.
Então tá tendo uma conversão também pra pessoa, que é a dona da história. Sim. Pode ser isso também, pode ser uma estratégia, né? De venda de livro. Não sei. Eu fico refletindo, porque, cara, só o que você pesquisa na internet sobre ela, principalmente sobre o período dela criando conteúdo sobre ela mesma, falando sobre as transformações, o período que ela escreveu o livro, quando ela levantou todos os dados importantes para poder não expor a religião, mas expor a decisão dela de viver uma vida diferente, é muito diferente do que a gente viu. Eu não sei de fato, assim, porque que isso foi podado pra ficar uma coisa meio ficcional, meio vida real, lado a lado, sabe? Então, não entendo. Eu assim. acho a história muito boa, mas faltou coisa ali. Faltou coisa, Tá fiquei com uma muito lacuna. buraco. Sim. Tem muito buraco. E aí, e é isso que é sensacional, por exemplo, dessa nossa decisão de não conversar sobre isso. Porque a gente teve basicamente a mesma impressão. A mesma impressão. A história é muito boa. Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Que eu fiquei tipo, mas calma. Eu quero saber mais um pouquinho disso aqui. Por exemplo. Mas aí é justo fazer uma série? Então, eu acho que é justo fazer, porque é uma história muito boa, parece filme Mas eles vão mesmo. recontar? Eles vão inserir numa segunda temporada Não, o que porque faltou como- dos buracos da primeira? Porque como eles já fizeram uma estrutura de minissérie em que ela tá vivendo o presente, lembrando de flashbacks do passado, isso pode continuar que tá tudo bem. Sabe, ela pode continuar a vida dela pra frente lembrando de coisas. Por exemplo, se ela tiver um filho na série, durante toda a infância da criança, ela pode lembrar da infância dela. Sim. E a gente pode entender mais desse lugar, Ah. dessa religião. Agora, uma coisa que me deixou muito curiosa, que eu queria muito ver, e eu queria muito que mostrasse, caso realmente tenha uma segunda temporada, é o período inicial de quando ela fugiu. Porque ela falou, a Débora, né, que é a história original, a personagem original da vida real, ela disse que ela entrou numa missão louca, pessoal, de experimentar tudo o que ensinaram pra ela que era ia errado. matar. Ah. Tudo que era proibido, porque eram, enfim, eram coisas que poderiam acabar com a vida dela. Nessa primeira temporada, nessa minissérie que saiu, existe um fragmento disso, quando ela vai na boate e ela verbaliza até. Ela fala assim, me disseram a vida inteira que isso daqui ia me matar. E ela tava feliz de experimentar as coisas. Mas isso é muito rápido, é um flash muito rápido. Sim. E é uma sequência de que ela dança, ela passa batom vermelho, ela bebe, ela transa. Então é uma sequência, assim. Isso realmente aconteceu na vida real. Contudo, tipo, ler revista, assistir televisão, ir no cinema. Eram coisas simples, andar no metrô. Ah, tá. Eram coisas simples, sabe? Que também não eram só coisas ilícitas e que pseudo são perigosas. Aham. Eram coisas simples, porque é uma seita que vive de forma conservadora. Eu falo seita porque ela diz seita, tá? Eu não sei se isso pode ofender numa determinada instância. Falar, não é uma seita, é uma comunidade, é um grupo religioso. Enfim, a Débora, que viveu lá, chama de seita. Então, me sinto na liberdade de falar assim também. Liberdade. Mas eu senti esse vazio também. Eu acho que é uma história muito boa, é uma história muito rica, ainda mais pro momento atual que a gente vive, que a gente tem muitos países muito avançados tecnologicamente, muitos países ainda muito conservadores com relação à presença da mulher na sociedade, o quanto elas não podem estudar, não podem se desenvolver, nem nada disso. E isso é uma tecla que bate muito, tanto dela quanto da mãe. Mas eu senti falta do algo mais, sim. Se tivesse mais 4 episódios, eu acho que já seria muito bom. Dava pra botar mais coisas, dava pra ter calma pra contar, porque assim, eu achei a fuga sendo o primeiro episódio, menos do primeiro episódio, tipo, ela foge muito rápido. É muito rápido. Tipo, ela simplesmente chega Ela lá. começa e foge. E aí ela, tipo, tem... É complicado, né? Porque a gente assiste conteúdos que são tão rápidos, dinâmicos, e aí a gente acha muito legal. E nesse a gente queria que fosse um pouco mais lento, que a gente passasse um pouco pela dor, que a gente passasse um pouco pelas experimentações dela, e não passa. E não teve, Isso foi meio decepcionante mesmo. Tá, uma coisa que eu tenho muita dúvida é sobre o marido. No momento que ele corta o cabelo dele pra ficar com ela, e essa mensagem é muito legal, tipo... É forte, né? Tipo, eu tô aqui cortando e tal. Ele também largou a religião, certo? Não sei.
Aí que tá, não sei. Porque ela renega ele. E ele volta, tipo, né? como é que é o grupo lá da Calice? Que os caras tinham uma trança. Os Dothraki. Os Dothraki. Se você De Game cortar a of sua Thrones. trança de Game of Thrones, você deixa de ser Dothraki. Eu acho Você que perde aquilo só ali, uma, né? eu acho que aquilo ali pode ter sido uma forma simbólica de mostrar o quanto este homem na vida dela estava disposto a abrir mão do que ele acreditava para ficar com ela. Isso. Porque uma coisa que eu fico refletindo muito é esse tipo de comunidade religiosa que é muito opressora para mulheres, geralmente pensa-se muito de que as mulheres estão sendo podadas e manipuladas para viver uma vida que elas talvez não queiram. Uhum. Só que os homens também são. Porque, cara, esse menino, por exemplo, o propósito da vida dele é trabalhar no estabelecimento comercial da família e ser marido. E existe uma pressão social ali interna na comunidade para ele dar conta do ser marido que é muito psicologicamente surreal, né? É uma pressão muito bizarra de que ele tem que transar e a mãe dele se mete nisso e fica falando: ah, eu tenho provas de que seus irmãos são melhores do que você porque eles têm filhos e você não. Cara, isso no psicológico de um homem é muito desesperador também. Então eu acho que esses tipos de E um homem comunidade... sem experiência nenhuma, né? Exato, ele não sabe fazer nada. E obrigatório. Até a Esther, ela cobra dele, né? Tipo, não cobra, mas tipo, ela acredita que ele tenha a responsabilidade de uma experiência que ele não tem. Então, assim, tipo, é uma sociedade opressiva pra todos os lados. Pra todos os lados. E aí eu acho que essa cena na minissérie, ela acaba representando talvez todos os esforços que ele tenha feito pra ficar com ela. Do tipo, cara, eu abro mão de tudo, eu largo tudo, a gente vai viver a nossa vida e tudo mais. E aí a minissérie, como eles quiseram fazer essa super economia de 4 episódios, botou o cara cortando o cabelo e falando: eu largo tudo por você. E, cara, a gente, numa certa instância ali até assistindo, a gente ficou com dó dele, né? Ficou. Desde o início, assim, porque ele tava sofrendo também. Eram 2 vítimas ali naquela situação. E ela era a vítima mais forte, porque ela fugiu. Uhum. E ela falou: que se dane, não aguento mais esse povo, vou embora. E ela foi. Então é muito dolorido pra todo mundo ali. Mas é legal ela não aceitar ficar com ele. Eu também achei. A mensagem tá aí. A mensagem eu tá acho tipo, isso também. ela não acha ele uma pessoa ruim. Não, mas ela não quer, cara. Só que tem pessoas que não se combinam. Né? Que não entram em um acordo e tal. Ela vai ter o filho dele. E seria legal ver essa relação separada de 2 pessoas que nunca experimentaram e nunca viu ninguém experimentar isso. Mas eu acho que ele casando com outra pessoa, tipo, ele voltando pra comunidade dele e casando com outra pessoa, eu acho que ele não tem mais contato com ela. É como se fosse... Mas tu acha que ele volta? Eu acho que ele não volta. Porque no momento que ele vê ela cantando... É ele muito fala, diferente, né? Porque ele vê... E não é as pessoas que estavam apoiando ela. Ele não estava apoiando. E naquele momento caiu uma ficha, tipo... Nossa, quais são os meus talentos É meio isso, que a minha sociedade me oprime? O que eu sou? Porque ela conseguiu. E aí eu senti vontade de ver esse personagem descobrindo as próprias coisas também, sabe? Ele não precisa ser uma pessoa ruim, ele não precisa estar com ela, ele pode viver a vida dele também, porque ele é um cara bom, né? Ele é um cara que gosta de aprender, ele pergunta, enfim, ele é criativo, curioso. Não sei, fiquei com essa lacuna aí dentro do meu coração de e aí, na ortodoxa, o que podemos ver mais de você? Não sei se isso é um sentimento geral, comenta aqui se você sentiu falta de alguma coisa. Definitivamente é uma história inspiradora, é uma história de textão, é uma história que vale a pena você assistir sim, porque ela é muito boa. Talvez valha também ler o livro da Débora, que é Nada Ortodoxa também, talvez para você ter esse preenchimento de lacunas que a gente precisou ter aqui também. Comenta aí o que você achou de Nada Ortodoxa. Eu vou dar 4 coxinhas porque eu senti falta desse algo mais, assim, esse final que realmente me desse uma sensação de que eu não preciso de mais episódios. Eu acho que a minissérie precisa fazer isso com a gente, né? Ela precisa se bastar. E você? Eu dou 2 coxinhas, porque eu acho que os buracos são muito buraquentos. Ai, não. Eu gostei muito da história. É uma história que me deixou apaixonada, assim, que me deixou querendo saber mais. Então, eu dou valor a essa capacidade de me conquistar ali pra ler alguma coisa sobre isso depois também.
Acho que valeu também porque eu tenho dó de dar coisas poucas, coxinhas poucas e tudo mais, todo um rolê. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre Nada Ortodoxa. Obrigada a todo mundo que recomendou a minissérie. Em breve tem mais conteúdo sobre The Killing Eve, que tá muita gente pedindo pra gente falar o que achou. A gente já terminou as 2 temporadas. Eita. Vai ter também Carta ao Rei, que a gente tá assistindo, que é uma campanha de D&D muito fofa. Aí a gente vai falar sobre isso em breve aqui no canal. Já deixa seu comentário aqui dizendo qual série você quer ver a gente comentando nessa quarentena. Boa! Beijos e até a próxima. Tchau! Show!